Lá, vamos dar continuidade. Estava falando sobre a semana da consulta farmacêutica. Então, primeira aula, a aula 1, tá? Essa aula 1, a gente está sempre trabalhando uma ideia de que o farmacêutico não pode ser o mais do mesmo. Aquela ideia de que o farmacêutico fica lá fazendo dispensação, entregando caixinha, orientando o paciente, mas não tem a parte clínica praticamente. Eu vejo muito farmacêutico falando, eu faço atendimento, eu faço serviços, eu faço não sei... Na verdade, a gente tem muita coisa que ainda precisa ser implementada dentro dos atendimentos clínicos. A gente sabe que muitos farmacêuticos são excelentes, conseguem fazer um atendimento, mas ele não sistematiza o processo de consulta. Então, é legal a gente ter essa possibilidade de trabalhar a consulta farmacêutica, que é o que a gente vai abordar hoje aqui, dentro do que a gente tinha programado para a aula de hoje. E aí, claro, nesse caso da consulta farmacêutica, a gente fala sempre que nós não estamos inventando a roda. A gente não está aqui como um profissional que vai criar do zero. Então, o farmacêutico é um profissional que pode fazer consulta? O nutricionista faz, o médico faz, o enfermeiro faz, o psicólogo faz. Então, todos esses profissionais desenvolvem essas atividades de consulta e de serviços clínicos igual ao que a gente pode fazer, ou até voltado para algumas áreas que são diferentes da nossa, então a gente consegue causar um diferencial, promover um diferencial para o atendimento desses pacientes. É um profissional que está ali mais próximo do seu paciente, principalmente facilitando ali a relação dele na farmácia ou no consultório independente. Então, focado nessa questão, eu gosto sempre de lembrar que para você se tornar uma referência nesses serviços, você precisa seguir essas regrinhas aqui. Algumas delas são, primeiro, orientar, indicar e prescrever. Fazer todo esse trabalho de orientações clínicas, de saber fazer uma prescrição farmacêutica, saber quando você pode prescrever ou quando você precisa encaminhar. Também fazer orientações de forma segura, tranquila para o seu paciente sair de lá e saber o que ele tem que fazer para melhorar a condição de saúde dele. Segundo, tá? Realizar orientações para pacientes de grupos especiais, que são os pacientes que você vai atender mais, na maioria das vezes. Quem são esses pacientes? São pacientes com problema de saúde crônico, são pacientes com problema de saúde autolimitado, são pacientes idosos, são crianças, gestantes. Então a gente não precisa ter medo. Gestante, como é que eu faço para orientar, por exemplo, uma gestante quando ela está com muita náusea, vômito? Eu vou mostrar isso amanhã também. Como é que eu faço para orientar a indicação de uma medicação que pode ajudar essa criança a diminuir o seu vômito, ou o quadro de diarreia, ou outras situações clínicas que são muito comuns. Então eu vou trazer isso para vocês também amanhã para a gente poder conversar sobre isso. A outra questão é desenvolver uma consulta farmacêutica sistematizada, segura, com protocolo. Não é simplesmente chegar lá e falar no balcão da farmácia, agora eu vou falar contigo, estou te consultando e eu vou prescrever a medicação para você. O balcão não é um local adequado, a consulta tem que ser um local sistematizado, um local que tem um espaço tranquilo, que a pessoa possa trocar ideia, conversar e trazer essas informações para você. Trazer a capacidade de você se tornar uma referência também para aqueles pacientes, quer dizer, se você está na farmácia, no seu consultório, no atendimento, você precisa ter essa referência, ser essa referência para o seu paciente, para que ele possa vir e conversar com você quando ele precisar. Então eu gosto sempre de trazer essas possibilidades. E a gente fala muito sobre a rentabilidade. Vou falar mais isso na última aula, na quinta-feira, tá? Mas eu queria trazer aqui uma pesquisa que lá está dentro do site da Eco, por exemplo, e eles colocam bem legal aqui, por exemplo, quais são os serviços farmacêuticos mais buscados na farmácia. Então a gente tem consultas clínicas, atenção farmacêutica no espaço reservado, no consultório. 44% é o principal serviço que é buscado pelos pacientes. A gente tem ali realização de exames laboratoriais, testes rápidos. A gente tem, por exemplo, aferição da glicemia, pressão arterial, aplicação de vacinas, que também tem que ter o seu nicho, tá? A aplicação de vacina é um negócio complexo, tem outras situações que vacina é cara, então não é para todos os estabelecimentos, mas é um público legal também. Informações sobre efeitos adversos, programa de controle do peso, para parar de fumar, auxílios nutricionais, programas de orientações clínicas para pacientes idosos, diabéticos, e como funciona a cobrança desse serviço. Então, falando de rentabilidade, a gente precisa lembrar que cada serviço desse vai gerar
uma rentabilidade para o profissional farmacêutico. Ele precisa ganhar dinheiro em cima disso também, não é só fazer o serviço para se tornar uma referência, bonitinho, lindo, maravilhoso, mas não ganhou nada em relação aos serviços que são ofertados. Então, quando a gente fala em consulta, dentro da consulta farmacêutica, você vai estar ofertando serviços para esse paciente. Pode ser um serviço de acompanhamento farmacoterapêutico, de solicitação de exame, de execução de exame, de acompanhamento do paciente diabético, hipertenso, de um problema de saúde autolimitado, de uma prescrição farmacêutica. Então, esses serviços, eles vão, claro, trazer rentabilidade para a sua farmácia. Aqui nessa pesquisa é legal porque ele coloca os valores. Por exemplo, uma consulta clínica, em média, isso é uma consulta, tá? O valor que foi perguntado para o paciente seguinte: quanto você pagaria pelo serviço, tá? Não quer dizer que precisa ser esse valor, ok? Pode ser bem mais, tá? Dependendo do que você oferece, tá? Ou em algumas situações pode ser um pouco menos, mas normalmente você trabalha com essa faixa. Eu vou colocar um exemplo só porque eu vou discutir mais isso na última aula. Então, R$ 37,00 por uma consulta. Vamos arredondar aí para R$ 40,00 sobre uma consulta farmacêutica. Dentro da consulta você pode ofertar alguns serviços, tá? Serviços clínicos que podem ser interessantes. Por exemplo, eu posso fazer uma MRPA, eu posso fazer um acompanhamento do perfil glicêmico desse paciente. Então, são serviços que você pode estar ofertando em conjunto ao seu atendimento. Mas estabeleça como meta, por exemplo, uma consulta farmacêutica que você vai cobrar em torno de R$ 37,00 ou R$ 40,00 por consulta. Se você trabalhar com 5 a 6 pacientes, você pode fazer um cálculo simples, trabalhando em torno de 25 dias. Que é o normal que a gente trabalha por mês, né? Em torno de 24, 25 dias, depende do mês, você tem uma rentabilidade de mais de R$ 5.000 fazendo essas consultas farmacêuticas, trabalhando aí com a faixa de 3 a 6 pacientes por dia. Então pensa nessa possibilidade, eu vou discutir mais isso na última aula, quero trazer outros detalhes sobre essa questão dos valores e como funciona a questão do atendimento dentro do consultório. Mas é legal trazer essa possibilidade, trazer essa informação, porque a gente fica imaginando quanto seria o serviço, quanto seria a consulta, quanto será que eu posso cobrar. Claro que depende de local para local, mas valor mais ou menos aí que a gente pensa seria 40, 60, 80 reais nos serviços farmacêuticos voltado à consulta que você vai ofertar para o seu paciente. Mas eu trabalho na farmácia, a gente não cobra na consulta. Eu sempre falo para cobrar porque é um serviço diferenciado. Se você oferta esse serviço no balcão, realmente você não pode cobrar, porque o serviço do balcão realmente não traz uma rentabilidade, ou melhor, não traz uma qualidade adequada para que seu paciente também tenha intenção de fazer o pagamento. Você vai chegar lá e vai ofertar uma consulta farmacêutica de balcão, essa consulta realmente não vai ser legal, não vai ser adequada. Então eu sempre falo que o serviço ele tem que ser num local adequado, num local tranquilo. Se for na modalidade online, uma consulta sistematizada, bem organizada, que é uma das coisas que a gente vai tentar mostrar para vocês aqui hoje, tá? O que eu devo ofertar? Você vai trabalhar com consulta de problemas de saúde autolimitado, que eu vou colocar a lista para vocês daqui a pouco. Consulta de problemas de saúde, consulta farmacêutica para problema de saúde crônico, que eu vou mostrar algumas delas para vocês. Prescrição farmacêutica, que é um serviço que está embutido, tá? Junto da consulta, a gente não cobra pela prescrição, mas cobra pela consulta. Serviços farmacêuticos dos mais diversos, então a gente tem risco de diabetes, avaliação do paciente com hipotiroidismo, posso ofertar bioimpedância, programa de emagrecimento, programa para ganhar massa muscular, posso ofertar para o paciente que é fumante uma diminuição, né, uma orientação clínica e um acompanhamento para parar de fumar. Tem o paciente que é hipertenso, tem o paciente que é diabético, tem a gestante, que eu vou mostrar também para vocês amanhã. Teleconsulta e serviço de home care, que eu sei que tem algumas pessoas que já fazem. Teleconsulta também é outra questão que é muito interessante, que a gente consegue ofertar e é bem legal para o seu paciente. Então, pensa nessas possibilidades, beleza? Eu vou dar alguns caminhos aqui para vocês. O que eu preciso? Eu preciso ter capacidade de conhecimento, melhor, conhecimento técnico de como fazer o processo da consulta, semiologia na anamnese farmacêutica, que é uma coisa que a gente precisa exercitar para os seus atendimentos, habilidades clínicas e conhecer sobre serviços, tá? Conhecer os serviços que eu posso embutir dentro da consulta farmacêutica. Então, esse é o caminho e essa junção dessas possibilidades que é bem interessante para a gente trazer. E eu vou colocar 7 motivos para você iniciar. Primeiro,
Não precisa necessariamente do programa de pós-graduação ser farmacêutico clínico. É uma habilidade a mais, é uma habilitação a mais, é uma capacidade a mais que você vai ter para os seus atendimentos. Claro que isso te fortalece, até na visão do paciente, você ter o título é muito importante, ele vai mostrar que você tem um conhecimento a mais que os outros profissionais, mas não é obrigatório. Preciso montar um consultório? Não necessariamente. Hoje, com a telefarmácia, você pode fazer o atendimento remoto, isso é possível, só que você precisa pensar que ninguém aparece do nada no meio da internet e começa a ganhar 10, 20 pacientes para ser atendido frequentemente. Então você precisa trabalhar isso, fazer uma divulgação legal do serviço que você vai ofertar e trazer o seu nicho para dentro do seu atendimento, num atendimento remoto como farmacêutico. Outra questão, muitas vezes as pessoas falam, o retorno financeiro é difícil. Você precisa trabalhar, claro, ninguém vai chegar de um dia para o outro e falar, hoje eu tenho 300 pacientes, não funciona assim. Mas conforme você vai agregando benefícios para aquele paciente, conforme ele vai melhorando a sua condição de saúde, ele vai indicar você para outros atendimentos. Então, eu conheço profissionais que começaram realmente fazendo um trabalho de consulta com 1 ou 2 pacientes, e isso perpetuou com informações. Forma-se grupos, por exemplo, de WhatsApp, essas pessoas começam a trocar informações com você. Então, mesmo de forma remota, você consegue trazer esse paciente para ficar mais próximo de você e fazer essas orientações e essas informações que são adequadas, além do seu atendimento de consulta. Então, imagina, você começa com 1 ou 2 pacientes, fazendo o seu atendimento. Professor, eu não tenho habilidade, eu vou começar com quem? Começa com o seu avô, com a sua avó, com uma tia que tem um problema crônico, que tem hipertensão, que tem diabetes, que tem outras doenças, porque isso já é um caminho para você iniciar o seu atendimento, iniciar o seu trabalho, beleza? Vou colocar minha imagem aqui, vou ver se não vai causar nenhum problema, que eu acho legal a gente ir falando e conversando para vocês me verem também. Então, se tiver algum probleminha, vocês me falam aí, mas pelo menos acho que está tudo ok. Implantação é difícil? Não é difícil. Pela regulamentação, a gente não vai hoje discutir legislação, a regulamentação prevê que você pode montar o seu consultório independente, se você tiver um recurso para investir no início, ou fazer os seus atendimentos remotos, tá? Começando do zero, sem precisar estar junto com o seu paciente na casa dele, ou numa farmácia, ou num consultório físico. Então, não é tão complexo fazer esse processo de implantação. Conheço consultórios de farmácias, por exemplo, que começou com uma mesa, 3 cadeiras e um computador, né, para você fazer o atendimento, e o cara hoje tem 15, 20 pacientes por dia que vem fazer o consulta, o atendimento ou um serviço farmacêutico com ele. Então, dá para você começar, ou até de forma remota também daria para você começar, chegando no público, trazendo informações legais, trazendo conhecimento. Eu recebo muita dúvida, por exemplo, de pacientes. Só pelo meu canal do YouTube, eu recebo diariamente em torno de umas 10 a 15 perguntas lá sobre problema de saúde simples. Eu falo sobre micose, o cara me mandou foto ontem, meu cabelo vai crescer, eu tô com fungo, começou a cair e tal, isso aí depois que eu tratar melhora, não melhora. Quer dizer, esse era um possível paciente, eu não faço essa consulta hoje, mas eu posso trazer esse paciente para mim e ofertar o serviço para acompanhar ele, para melhorar aquela condição que é autolimitada, por exemplo, que é uma tínia do cabelo. Então é legal porque tem várias situações. Eu brinco que tem hora que você vê as histórias, eu não vou colocar aqui para vocês, mas eu recebo, tem hora, relato, por exemplo, tem um vídeo meu de parasitas, falando sobre a diferença de um medicamento para o outro, o albendazol, como é que faz o tratamento, e as pessoas mandam assim a história da vida dela. Eu tive isso, eu tô com dor assim, eu tive diarreia. Então imagina, elas são carentes dessa necessidade de interação. Tem vezes que eu não consigo, a maioria eu não consigo responder, né? Muitas vezes eu dou um ok ali, né? Um joinha só para tentar interagir, mas é difícil até porque muitas pessoas que entram em contato. Então imagina, você pode trazer isso para a sua realidade, começar a trocar informações com as pessoas e quem sabe fazer o seu consultório de forma online também, de forma remota, que é o que eu vou falar também na última aula, beleza? Implantação, o cliente não paga pela consulta, isso é mentira. Se você fizer um serviço bacana, bem feito, organizado, ele vai perguntar para você quanto é, doutor. E eu já vi muitos relatos dessa situação, onde a pessoa chega no final e fala quanto que eu estou devendo, quanto é, e a pessoa fala, não estou cobrando. E aí eu tive casos onde a pessoa ficou incomodada, o farmacêutico falou, vou ter que cobrar. Porque toda vez a pessoa pergunta para mim quanto é, e eu não estou cobrando, eu acho que eu estou perdendo aqui. E ela quer realmente retribuir o serviço que você ofertou para ela. Então é bem legal isso, tá? E não saber consultar, acho que é legal isso também a gente trazer, porque muitas vezes a pessoa fala, eu não sei consultar, eu não sei como fazer.
Eu vou mostrar um pouco disso hoje, vou mostrar algumas informações que vai te ajudar a sistematizar esse processo, tá? O atendimento precisa ser presencial. Claro que o presencial ainda é o mais forte, você pode trazer isso para dentro de um consultório, você pode também estar vinculado, por exemplo, a uma clínica. Imagina que você teria lá uma clínica onde tem vários profissionais médicos e você pode estar atuando junto com um médico, com um nutricionista, com um psicólogo, como farmacêutico clínico. Então pode ser também lá. Claro que a farmácia ainda é um carro-chefe muito forte, onde você tem dentro da farmácia os locais, né, o consultório para você fazer os atendimentos, né? Tem que ser um local restrito e tal. E outra coisa que eu preciso lembrar, não é para todo mundo, tá? Mesmo que você já trabalhe em farmácia, que você começa a fazer a parte clínica, não adianta você querer fazer a consulta para o cara que está buscando uma Neosaldina ou um Dorflex. Quer dizer, esse cara ele quer pegar só um analgésico e ir embora. A consulta é para aquele cara que está com aquela dor nas costas, que ele não sabe muito bem se é uma dor nas costas, se é uma pedra no rim, se é algum outro problema de infecção. Então você consegue fazer uma avaliação clínica e indicar para ele a possibilidade de encaminhamento ou fazer até a orientação, indicar a prescrição, fazer uma prescrição farmacêutica para melhorar aquela condição de uma dor nas costas que ele apareceu lá e está relatando para você. Então esse é o paciente que você pode atender. Ou, por exemplo, um paciente que chegou para você lá, está trocando de medicação. Eu sempre falo, por exemplo, um paciente diabético que aumentou a dose, trocou a medicação, que está tomando glicorticoide, que passou por cirurgia, ou que tem algum outro fator nutricional, ele é o paciente da sua consulta, ele tem que ser acompanhado, você precisa fazer o perfil glicêmico desse paciente e acompanhar para verificar se a pressão arterial dele está controlada, se a glicemia dele está controlada ou não. Então, sempre que você lembrar desse paciente, você vai ter que ofertar para ele esse serviço. Outra coisa, oferte de cara, né, claro, ofertando para o paciente que tem um perfil, mas traga ele para dentro do seu consultório, converse com ele e fala, olha, fulano, a gente está fazendo um trabalho diferente, a gente faz serviço de consulta, o senhor toma lá 2 medicamentos, 3 medicamentos de uso contínuo, o senhor já fez um acompanhamento para ver se a medicação está funcionando ou não? Outra coisa, agora com a possibilidade da telefarmácia, você tem condições de fazer isso de forma remota. Quantos pacientes fazem o tratamento com estatina, o tratamento com glibenclamida, com metformina, com antipertensivos, e eles não têm um acompanhamento? Ah, mas como é que eu faço um acompanhamento remoto, por exemplo, do paciente hipertenso? Gente, o MRPA pode ser feito na casa do paciente. Como é que é esse MRPA? Vou mostrar depois para vocês aí como é que funcionaria, beleza? Então o paciente pode fazer com o aparelhinho que ele tem aquele de pulso, e você consegue fazer toda a orientação adequada para aquele tratamento que ela precisa ser feito. Então, dá para fazer de forma remota. Legislação, tá? Depois eu posso enviar, se alguém não tem alguma dessas legislações, mas basicamente hoje, com as atribuições clínicas, com a regulamentação da prescrição e com a telefarmácia, tem condições de fazer o atendimento presencial ou remoto para o seu paciente, beleza? Se quiserem mandar alguma dúvida aqui no chat, pode mandar que eu consigo acompanhar aqui também. Aqui na apresentação não vai aparecer. Mas se tiver alguma dúvida, vocês mandam aqui para mim no chat. Vamos interagir um pouco aqui que vai ser legal. Já que nós mudamos o rumo aqui, né? Fizemos dentro do Google Meet. Acho que amanhã eu vou ofertar dentro do Google Meet também. Mas eu vou testar depois o que está acontecendo nessa live. Vamos lá, vamos partir para a prática. Primeiro, problema de saúde autolimitado, tá? Quando eu falo de consulta farmacêutica, eu vou te dar 7 perguntas que são essenciais para toda consulta farmacêutica. Ela envolve tempo, característica, localização, são orientações práticas. Outra coisa que eu sempre lembro, tá? Manda aí alguma mensagem se alguém quiser, tá? Outra coisa que eu sempre lembro é que você precisa saber como lidar com o seu paciente. Então, por exemplo, você faz uma consulta, você não pode chegar no paciente e falar assim, seu João, o exame da hemoglobina glicada do senhor deu alterado, está em 8%. O senhor está tomando remédio, não está? Toda vez que o senhor fala assim, você está tomando remédio de forma imperativa, o que ele vai responder para você? Tô tomando. Claro que ele vai falar de uma forma para tentar te agradar e, claro, muitas vezes ele não está fazendo o tratamento correto. Então, a maneira de você abordar, trazer a possibilidade do paciente contar a história dele, trazer o seu relato, não ficar que nem um Faustão cortando o cara. Então, deixa ele falar, explicar o que ele está conduzindo e saber caminhar nessa conduta para o que você precisa. Então, é legal a gente trazer essa possibilidade. Dentro dos problemas de saúde autolimitados, eu fiz uma lista para vocês aqui de quais são os problemas principais. Claro que tem outros, mas aqui a gente pode tratar azia, diarreia, constipação, gripe, resfriado, tosse,
Dor lombar, tá? Dor lombar é bem interessante porque tem várias características e orientações diferentes que você pode ofertar. Afta, dor de garganta, assadura, hemorroida, acne, lombalgia, torcicolo, dor na perna, flatulência. Então, gente, um monte de situações que você pode orientar e fazer a sua conduta dentro do problema de saúde autolimitado. Claro que tem situações que eu preciso encaminhar, por exemplo, uma cefaleia. Ah, cefaleia é ótimo, enxaqueca, beleza, eu consigo fazer orientação, eu sei como usar o naproxeno, orientar como o uso do naproxeno deve ser feito na cefaleia, mas se o paciente tiver um quadro clínico de cefaleia insalva, você precisa encaminhar porque ele é só tratamento hospitalar, não tem como você fazer ali. Diarreia, ah, beleza, diarreia eu consigo fazer orientação clínica, eu consigo indicar, por exemplo, uma criança para fazer a utilização de vitamina, de medicamentos que podem reduzir o quadro de diarreia, de repositores de flora. Eu até fiz uma comparação esses dias sobre floratil e enterogermina, qual que seria a melhor opção ali, e aí tem algumas explicações com relação a quando você usa um, quando você usa outro. Ah, o soro, mas se a criança tiver num quadro de desidratação grave, por exemplo, os olhos fundos, a boca muito seca, ela não fez xixi nas últimas horas, você puxa a pele da criança assim, ó, a pelezinha, e ela demora para voltar no lugar. São todas situações que precisa encaminhar para fazer o atendimento do médico, para fazer hidratação por via intravenosa. Então, a gente tem a possibilidade de fazer a sua conduta, mas também tem que saber que tem momento que eu preciso fazer o meu encaminhamento, tá? Sempre importante a gente trazer essas duas situações. Por exemplo, nas micoses. As micoses superficiais são situações que eu consigo resolver na maioria das vezes com o uso de medicamentos tópicos. E aí eu trouxe um exemplo que eu acho bem legal, que a gente faz, por exemplo, num paciente que tem aquela micose chamada, que é causada pela Malacésia fur, que é o pano branco. Então, por exemplo, o paciente seu que tem pano branco, ele precisa usar shampoo de cetoconazol no corpo, tá? Para fazer a eliminação daquela micose. Então ele pode passar o shampoo de cetoconazol, deixar agir por 5 a 10 minutos e ele vai conseguir eliminar aquilo. Ah, mas eu tenho a pele muito oleosa, direto está aparecendo essas manchas. O que ele pode fazer? Uma vez ao mês ele fazer esse tratamento com shampoo de cetoconazol. Então é uma orientação bem legal que você pode trazer para o seu paciente. Constipação tem várias situações clínicas. Eu tenho uma live só de constipação, onde eu mostro quando você usa um medicamento que é formador de massa, quando você usa os medicamentos que ajudam a fazer a eliminação das fezes, quando você usa, por exemplo, em crianças, um óleo mineral, o que você pode usar que são estimulantes do intestino, fazendo com que você tenha evacuação. Então esses conteúdos são bem legais que podem te ajudar também nessas orientações clínicas e ajudar na diminuição dos problemas autolimitados. Eu vou trazer uma das situações que eu acho bem legal a gente discutir, que é tosse, tá? E aí eu vou colocar para vocês a dúvida, ou uma das perguntas, tá? Sobre a questão da situação clínica da tosse, aonde você precisa fazer uma orientação adequada, claro, diferenciando em tosse seca, tosse carregada, mas trazer algumas perguntas que vão nortear você em toda a consulta farmacêutica. Então é legal a gente considerar isso, porque eu acho bom a gente trazer de forma adequada, de forma correta e organizada. Deixa eu mandar aqui para uma pessoa que está pedindo o nosso link de entrada aqui, para ela poder participar também e participar aqui dentro do Google, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, encaminhe aí para a gente, tá? Vamos começar com o nosso conteúdo voltado aqui para essa consulta de problema de saúde autolimitado, beleza? Pode mandar no chat aí, gente. Tosse é considerado é resultado de um estímulo, normalmente dá um corpo estranho, de uma secreção de alguma substância que está incomodando aquela região pulmonar. Então é um mecanismo de reflexo que você pode desenvolver para expelir alguma coisa que esteja incomodando aquela via aérea, tá? E por isso que eu acho que é legal a gente citar essa informação primeiro, porque, por exemplo, quando você pensa em tosse, é muito legal a gente lembrar que, tá? Expelir a secreção pulmonar é um trabalho que a tosse precisa fazer. Por exemplo, eu não posso impedir a tosse quando eu tenho produção de muco, quando eu tenho secreção. Então, muitas vezes o paciente fala, eu quero um remédio para parar a tosse. Se ele está com a tosse carregada, com tosse produtiva, ele precisa eliminar aquela secreção. Qualquer medicação que impeça aquela tosse vai atrapalhar, vai acumular aquela secreção no pulmão e vai causar
outras complicações como a possibilidade de uma infecção. Então é legal a gente lembrar que a tosse é um mecanismo de proteção, beleza? Isso também é uma informação importante e bacana para a gente trazer de início. Primeiro, vamos lembrar que o mecanismo da tosse, como eu já falei, é um mecanismo protetor. Ele ajuda a fazer com que eu tenha a eliminação daquele agente que está irritando aquela região pulmonar, aquela garganta ou alguma situação dentro das vias respiratórias. Tosse que não ultrapassa 3 semanas de duração, normalmente é considerada uma tosse aguda. Então eu posso ter uma tosse alérgica que já está há 2 semanas com o paciente, aquela tosse irritativa, seca e alérgica causada por algum fator ambiental que está incomodando esse paciente. Tosses crônicas são mais de 3 semanas. Sempre que eu tiver tosse crônica, que o paciente relatar o tempo, que é uma das questões que a gente precisa sempre perguntar, e ele falar que é uma tosse crônica, ou melhor, ele falar que é uma tosse que já tem mais de 3 semanas, você precisa desconfiar de outras possibilidades. Pode ser complicações relacionadas a infecções como tuberculose, ou outras doenças que levam a essa tosse crônica. Agora eu vou dar um detalhe para você, eu quero que você preste atenção aqui na informação. Crianças, principalmente, investigue refluxo. Pergunta para a mãe se a tosse acontece qual hora. Ah, minha filha está com a tosse seca, já faz umas semanas, e ela sempre tosse depois do almoço, depois que ela come ou depois que ela toma uma mamadeira. Refluxo pode trazer esse processo irritativo da via respiratória e levar a essa tosse. Então é legal a gente conversar com a pessoa e perguntar quando começou, quando ela acontece com mais frequência, se tem algum fator que ela percebeu que melhora ou piora a situação clínica dela. Então já tem 3 perguntinhas importantes. Quando ela começou, né, quanto tempo, quando ela acontece, né, com mais frequência durante o dia, se é de noite, se é de manhã, se é depois do almoço, se é depois que toma uma mamadeira. Então é outra pergunta importante, tá? E se tem alguma coisa que ela percebeu que piora ou melhora a situação daquela paciente, daquele paciente. Então investigar, por exemplo, o quadro de refluxo. Uma suspeita é que a criança possa ter refluxo e a refluxo causar essa tosse irritativa e a gente muitas vezes achando que é só uma tosse alérgica e na verdade é um problema gástrico. Então acho que é legal a gente citar essa informação. E, claro, tosses produtivas ou tosse seca. Então, sempre que a gente fizer a avaliação, eu vou seguir, né, uma sequência de informações que eu preciso perguntar para essa paciente. Só na tosse a gente já pode citar algumas situações que é bom a gente lembrar, tá? Infecções virais. Muitas vezes crianças, principalmente crianças menores de 5 anos de idade, cursam com infecções, que são infecções gastrointestinais ou infecções de trato respiratório e que levam a esse quadro clínico de tosse ou de outras alterações respiratórias. Então a criança pode ter os dois, ela pode ter uma infecção viral de quadro respiratório e cursar com diarreia, e aí muitas vezes a mãe chega lá falando que a criança está tendo diarreia e na verdade é uma infecção de trato respiratório. Então fique de olho nessa possibilidade, sempre observar doenças, por exemplo, como sarampo, resfriado comum e outras doenças virais, elas vão cursar com tosse, podem cursar com outros sintomas gastrointestinais, principalmente em crianças abaixo de 5 anos de idade, tá? Porque muitas vezes a mãe traz como uma suspeita e você está tendo outra situação clínica que é diferente. É uma infecção de trato respiratório e a mãe está falando da diarreia para você. Então é legal a gente sempre trazer essa possibilidade. Outra questão é mudança de temperatura, exposição a pólen, exposição a agentes irritantes. Então, período do ano é sempre legal a gente lembrar porque tem períodos que tem mais exposição a pólen, outros agentes que causam esse processo irritativo. E lembrar sempre de tratamentos, por exemplo, medicamento, tá? A questão do tratamento, por exemplo, quando a gente fala inibidores da ECA, como captopril e enalapril, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a questão do inibidor da ECA, mas claro que o inibidor da ECA pode trazer aquela tosse seca, a gente tem como mediar isso, tá? Como farmacêutico, eu sempre oriento com relação ao profissional farmacêutico, se ele tem um paciente com tosse seca, causada por inibidor da ECA, uma das orientações é a possibilidade de fazer uma redução, tá? Uma redução da dose, fazer uma troca para outro agente da família, tá? Ou fazer um manejo usando um antitussígeno, tá? Durante 4 semanas, para que esses sintomas desapareçam. Normalmente, com 4 semanas, você já tem uma redução
da presença desses sintomas de tosse seca. Então é legal a gente trazer essas informações no caso do captopril. Então o captopril, preciso parar imediatamente a questão da tosse. Ah, ele está com tosse seca, preciso parar. Se o médico quiser trocar, ele pode trocar por um Braz, né, por uma losartana ou uma valsartana, que seria mais adequado, ou ele pode trocar por um enalapril. Mas se você quiser manejar, dá para manejar. O paciente pode reduzir a dose no início, passar algumas semanas, 2 semanas usando uma dose menor e usando um antitussígeno. Com 4 semanas a tendência é diminuir ou desaparecer esse efeito colateral e ele continuar tratando com captopril normalmente. Se persistir depois de 4 semanas, aí sim tem que fazer a troca, o manejo para substituir aquela opção terapêutica que não vai ser a mais adequada nesse caso, beleza? Então, só um exemplo aqui de uma situação que pode ser interessante. Eu vou daqui a pouquinho responder aqui, tá, Marília? Já te falo. E aí, vamos lá. O que eu tenho que perguntar para o paciente? A paciente gestante e a paciente que está amamentando, tá? A gente tem uma opção terapêutica que pode ser utilizada pela gestante ou quando a mãe está amamentando, que é a opção terapêutica da acetilcisteína. A acetilcisteína é uma opção bastante segura, dá para utilizar para essa paciente. Como expectorante, é uma alternativa terapêutica bastante interessante. Os antitussígenos, a gente tem uma margem de segurança um pouco menor, tá? Principalmente durante o primeiro trimestre da gestação, você tem um risco maior de causar alguma outra interação, algum efeito colateral para essa gestante. No caso do antitussígeno, a gente usa medidas não farmacológicas, que são mais interessantes, ou encaminha para o atendimento médico para ele fazer a prescrição. O paciente tem menos de 2 anos de idade, acho que é interessante sempre lembrar, porque esse é um grupo de pacientes que tem mais efeitos adversos. Então, eu vou lembrar vocês do seguinte: existem antihistamínicos que poderiam ajudar a diminuir tosse seca para uma criança abaixo de 2 anos de idade? Sim, por exemplo, a desloratadina, ela pode ser empregada a partir de 6 meses. Então, é uma alternativa interessante. Porém, os antihistamínicos de primeira geração, que poderiam ser empregados para diminuir, né, essa tosse, esse processo irritativo que a paciente pode ter, que o paciente pode ter, que a criança pode estar apresentando, não são interessantes porque eles causam uma sedação maior. E essa sedação maior pode trazer prejuízo da amamentação, até no desenvolvimento desse bebê, porque ele vai ficar mais dormindo, não vai comer adequadamente. Então, é essa avaliação que a gente precisa ter. Eu preciso entender quem é o meu paciente. E se fosse um expectorante? Vamos pensar no expectorante aqui. Eu tenho algumas opções terapêuticas que são interessantes, mas a gente tem, por exemplo, a própria utilização do Ambroxol, que é uma alternativa bem legal, principalmente se o paciente estiver usando antibiótico. O Ambroxol melhora o funcionamento a chegada, por exemplo, da amoxicilina no tecido pulmonar, então ele abre um caminho legal para que essa amoxicilina funcione melhor e chegue no tecido pulmonar. A gente tem a própria acetilcisteína sendo usada à noite para melhorar a produção, diminuir a produção da secreção, fluidificar e eliminar essa secreção brônquica. Então ela é empregada no período da noite para fazer esse tratamento também. Então são várias orientações que a gente já traz nessas primeiras perguntas. Amamentando, gestante, crianças abaixo de 2 anos de idade. O paciente apresenta outros sintomas, por exemplo, é um paciente asmático, ele está em uso de broncodilatador com glicocorticoide, ele está tendo congestão nasal, dificuldade respiratória, sintomas associados, como é que eu posso manejar isso? Por exemplo, um paciente com congestão nasal, é muito interessante que eu faça o uso do soro fisiológico ou do soro a 3% para fazer a limpeza, a higienização daquela mucosa e diminuir essa congestão nasal. Então você não vai usar só um antitussígeno ou só um medicamento expectorante, você vai ter que usar um outro produto para melhorar aquela secreção, para diminuir aquela secreção nasal, para melhorar aquela condição e, consequentemente, melhorar a respiração dessa criança, desse indivíduo, tá? É interessante eu saber se a tosse já é recorrente, como eu já falei, tosses por mais de 3 semanas, legal a gente pensar em outras patologias e sempre perguntar quando ela é mais frequente. É à noite, é depois do almoço, porque existe aquela relação com outros problemas, como eu falei, o problema gástrico, no caso do refluxo, pode desencadear quadro de tosse irritativa, tosse seca, ok? Tosse produtiva está relacionada ao fumo, ao paciente que já tem asma, ou um catarro extremamente excessivo, ou um catarro esverdeado, onde o paciente tem febre. Se ele tem um catarro muito excessivo, ou ele está apresentando um catarro esverdeado e está apresentando febre, é interessante pensar no uso do antimicrobiano, e aí precisa do encaminhamento
para fazer o uso do antibiótico, ok? Então acho que são informações legais para a gente poder trazer aqui. O paciente está tendo dor de cabeça persistente, febre muito alta, tá? Então, o que mais de sintomas associados? Eu perguntei para ele já quando começou, qual é a frequência de uso, que acontece, como ele é, né? Se é uma gestante, se está amamentando, se é uma criança. Então, entender essas situações. Tem sintomas associados? Qual é o sintoma associado que é mais perigoso? Por exemplo, um paciente que está apresentando uma febre acima de 39 graus ou 39,5. Esse é um paciente que precisa de uma avaliação mais específica e talvez entrar com antimicrobiano, porque pode ser uma infecção mais severa do tecido pulmonar, precisa talvez trabalhar com antibiótico aí, tá? O paciente que tem alergia a outros produtos ou medicamentos, o paciente que está tendo dor de cabeça muito intensa, ele está tendo tosse e dor de cabeça, ou, tá? Presta atenção aí, ele tossiu e a dor de cabeça começou a aparecer. Então ele falou, eu estou tossindo e a dor de cabeça está muito forte. Isso pode ser um sinal de alguma lesão relacionada ao sistema nervoso, inclusive ao próprio AVC, que pode ser causado ou pode estar relacionado a esse processo da tosse. Então, tossir e ter uma dor de cabeça forte é perigosíssimo, tá, gente? Então, é bom a gente entender quais são os sintomas associados que esse paciente pode estar apresentando, beleza? Claro, o uso de medicamentos, se a tosse é seca, a tosse é produtiva, isso é muito tranquilo, a gente sempre pergunta, né? E se o paciente está usando algum medicamento, é sempre bom lembrar que inibidores da ECA podem causar tosse, como eu já falei, mas também alguns antidepressivos no início do tratamento, eles também podem trazer esse efeito colateral. Inibidores da MAO podem fazer isso, tá? Não é muito comum, mas pode ser um efeito colateral do inibidor da MAO, tá? Paciente com tosse produtiva, que impede ele de conseguir dormir. Então, muitas vezes o paciente está tendo uma tosse muito intensa, com muita secreção, também precisa de uma avaliação mais específica e talvez fazer o encaminhamento desse paciente. Então, eu sempre levo em consideração algumas perguntinhas que são extremamente importantes, tá? Quais são elas, tá? As perguntas que eu preciso fazer. Sempre conhecer o paciente, né? Claro, saber quem é, criança, é gestante, mãe que está amamentando, isso é extremamente importante, tá? Saber quanto tempo faz que você está tendo sintoma, faz tempo? É um sintoma que já vem arrastando há muito tempo, né? Eu vou fazer uma analogia aqui, por exemplo, um paciente para você que chega com diarreia, tá? E que relata para você que ele está apresentando o quadro de diarreia, tá? Arrastado. Uma criança, por exemplo, a mãe fala, ela está com diarreia já faz praticamente aí 2, 3 meses. De vez em quando fica intestino preso, depois volta a ter diarreia de novo. Você precisa lembrar, por exemplo, da giardia, é um caso bem clássico. O paciente começa a apresentar o quadro de diarreia, depois vira constipação, volta a ter diarreia de novo. Então, saber qual é o tempo, extremamente importante, quanto tempo está apresentando. Tem sintomas associados? O que são sintomas associados? São muito importantes a gente saber se está acontecendo algo a mais do que aquele sintoma principal. Sempre o paciente vai ter uma queixa principal, mas eu preciso perguntar se ele está tendo algum outro sintoma associado, ok? Outra questão extremamente importante, tá? Saber a frequência disso. Quantas vezes isso acontece no dia, se é muito frequente, se é uma coisa que está acontecendo esporadicamente. Então, eu sei há quanto tempo, eu sei a frequência, eu sei se tem sintomas associados, se tem alguma coisa que ele fez que aliviou aquilo lá ou que piorou aquela situação clínica, se ele está tomando alguma medicação que pode estar causando aquela alteração. Então, sempre importantíssimo. Então, já elenquei para vocês 5 perguntas aqui. Há quanto tempo, tá? A frequência que isso está acontecendo, as características, né, dessa frequência que isso está acontecendo, a característica do sintoma que esse paciente está apresentando, se ele é muito intenso, se ele é leve. Então, são informações importantes, tá? Que a gente precisa trazer. O que alivia e o que piora esse quadro clínico, se ele está usando alguma medicação a mais dentro daquele processo, tá? Se ele fez alguma terapêutica, utilizou alguma medicação a mais dentro daquela situação clínica, tá? Entender bem quem é o seu paciente, por exemplo, como a gente já falou, gestante ou em crianças. Amanhã eu vou citar mais situações específicas.
Trazer uma situação, por exemplo, de uma paciente minha, 36 anos, ela relata que está apresentando tosse sem secreção, com muita irritação na garganta, sempre à noite piora, tá? Por que piora? Vamos lá. Estou perguntando para ela quando que é a frequência. Ah, a tosse acontece o dia todo, mas à noite piora. À noite piora por causa da temperatura do ar, que normalmente diminui, e isso causa mais irritação do sistema brônquico e o processo da tosse. E você tem que lembrar que o colchão também está envolvido nesse processo. Muito ácaro, travesseiro. Se você perguntar para o paciente quanto tempo faz você não troca o travesseiro? Ah, faz muitos anos. Isso traz irritação, traz incômodo para essa paciente também. Então a tosse começou há 4 dias, vem aumentando a intensidade, relata que não está apresentando febre nem dor de cabeça, que seriam sinais associados, mas reclama que a tosse não deixa ela dormir. Aí entra possibilidades. Quando eu já entendi quem é a minha paciente, eu entendi que é uma tosse irritativa, que é uma tosse que pode estar relacionada a uma resposta mais alérgica, mais irritativa dessa paciente. Eu tenho várias opções, então eu tenho sedativos, como clobutinol, cloperastina, a difenidramina, a dropizina. Então, considerando aqui, por exemplo, a dropizina ela tem uma ação mista, bastante interessante. O clobutinol ela tem uma ação sedativa e miorrelaxante. E a cloperastina ela tem 2 ações importantes. Ela tem uma ação central, tá? E ela tem uma ação também relaxante da musculatura brônquica, tá? Que causa uma diminuição da tosse e uma diminuição irritativa dessa tosse. Então é bem legal a gente trazer essa informação para poder fazer uma orientação bacana em relação ao uso da medicação no seu paciente. Senhor, qual eu escolheria, tá? Claro que a escolha vai ser sua, de acordo com o seu conhecimento farmacológico, mas eu vou colocar 2 opções interessantes, que são a cloperastina, tá? Que é uma opção que faz uma associação de dois efeitos, uma ação central, inibindo o centro da tosse, e uma ação miorrelaxante no sistema pulmonar. Então ela acaba diminuindo a irritação pulmonar e melhorando o quadro clínico de tosse. E a outra opção seria a dropizina, que é uma ação miorrelaxante também e uma ação sedativa da tosse a nível central. Então, são 2 situações clínicas bastante interessantes, 2 opções terapêuticas que funcionam muito bem. A vantagem, se eu fosse comparado a cloperastina com a dropizina, é que ela promove esses efeitos, não só central, que é inibir o processo da tosse, mas também uma ação periférica, angioedema, relaxante da musculatura brônquica e anti-irritante. Então ela tem, claro, uma capacidade um pouco maior de promover um efeito sedativo dessa tosse seca. A dropizina também teria sua capacidade, seu efeito benéfico nesse sentido. Junto com isso, você vai fazer a sua prescrição farmacêutica, tá? Que poderia ser as alternativas que eu coloquei para vocês, associados a orientações clínicas. Então, hidratação é sempre extremamente interessante porque vai melhorar essa irritação, de preferência com líquidos que são mais quentes. A bebida quente diminui a irritação, então ela pode fazer isso antes de dormir. Fazer o uso de mel só não pode para crianças abaixo de 1 ano de idade, mas pode ser usado para adultos tranquilamente, previne a irritação da mucosa, melhora o revestimento dessa mucosa e reduz essa irritação. E também orientar com relação a alguns mitos. Muitas vezes a pessoa fala, leite pode causar esse problema, o leite não causa congestão, não causa tosse, não é muitas vezes ele o problema. Atividade física pode ser feita, atividade física leve, de preferência num ambiente que não seja muito gelado. Se tiver no inverno, não é tão interessante porque vai causar uma irritação maior. Ingerir líquidos quentes vai ajudar a melhorar os sintomas da irritação. Eles não melhoram a gripe, eles não melhoram o resfriado, mas eles melhoram a irritação dessa mucosa, a irritação e as alterações pulmonares. E aí a gente entra se fosse uma tosse produtiva. Aí eu vou colocar algumas orientações. Se você estivesse trabalhando com a tosse produtiva, você teria que pensar o que mais que o paciente está tomando. Por exemplo, se ele está tomando já um antimicrobiano, eu usaria o ambroxol como opção terapêutica, porque o ambroxol potencializa a chegada da amoxicilina, da cefuroxima, da eritromicina no sistema pulmonar. Então é interessante o uso do ambroxol. Ok? Então, o que é benefício do ambroxol? Ele vai potencializar o efeito do antimicrobiano, tá? O paciente está fazendo
vai fazer o uso de um medicamento que é mucolítico, ele não pode tomar nada mais que seja antitussígeno. Por exemplo, carbocisteína. Carbocisteína ela tem que ser usada sozinha, ela não pode vir com outras medicações antitussígenas. Então, muitas vezes o paciente tem lá um xarope lá na casa dele, um SPEC, um outro medicamento que tem ação antitussígena, e ele resolve tomar o expectorante com esse outro xarope para ver se diminui a tosse. A carbocisteína é um exemplo de medicação que ela tem que ser usada para expelir aquela secreção, para dissolver aquela secreção, e ela tem uma ação mucolítica. É legal a gente lembrar que tem diferença entre mucolítico e expectorante, tá, gente? O expectorante ajuda a tossir mais, a expectorar e a eliminar aquela secreção, que é o caso do Ambroxol. Ele dissolve o muco, ele melhora a fluidez desse sistema respiratório, ele faz com que eu tenha uma melhora da chegada do antibiótico no tecido pulmonar, então eu usaria ele se a pessoa estivesse tomando um antimicrobiano. A carbocisteína ela tem uma ação mucolítica, ela faz a dissolução desse processo do muco, ela fluidifica, mas ela depende do nosso tecido pulmonar para expelir essa secreção. Então não é interessante que eu faça o uso dela com antitussígeno, isso é extremamente ruim, porque ele vai prender a secreção pulmonar no pulmão, claro, e vai impedir com que ela seja eliminada. Então, carbocisteína não dá para usar e tem que tomar cuidado com o antitussígeno. Eu coloquei mais um aqui que a gente tem que lembrar de não usar no paciente diabético. Então, por exemplo, ou paciente que tem hipotireoidismo, o iodeto de potássio. O iodeto de potássio é um medicamento que está presente, por exemplo, no SPEC, que é uma medicação que muita gente indica. O paciente que toma medicamento para tireoide, o paciente que toma lítio, o paciente que toma IECA, o paciente que toma beta-bloqueador, não deveria fazer tratamento com iodeto de potássio, beleza? Ah, ele é expectorante, ele vem lá no SPEC, ele é bom, funciona. Concordo que ele pode ajudar muito na expectoração, mas o iodeto, ele é prejudicial para o paciente que tem problema da tireoide, e o potássio pode acumular para aquele paciente que já usa poupadores de potássio. Por exemplo, o paciente que toma espirulactona, que toma propanolol, atenolol, o paciente que toma captopril, não deveria usar essa medicação porque pode trazer um risco maior de arritmias cardíacas ou até uma parada cardíaca. É interessante lembrar disso porque é uma indicação que a gente faz sem medo, né? Achando que pode ser usada tranquilamente para todos os pacientes. Não é o caso desse grupo de pacientes, beleza? Então, pacientes que têm esses perfis, não pode ser usado esse tipo de medicação, beleza? Vou abrir aqui, se tiver alguma pergunta, manda aí pra gente. Tá? Acho que alguém mandou alguma coisa aqui, só um segundinho. Tá. O esmalte, a Marília perguntou sobre a questão do uso do esmalte para micose de unha. O tratamento com esmalte para micose de unha é muito longo, tá? É 12 meses de tratamento. Então, micose de unha do pé demora muito. Então, aí eu recomendo que faça o uso conjunto com a medicação oral. Só a medicação da micose de unha não, só o esmalte não é um tratamento muito longo, demora demais. Dá para fazer, mas demora muito, tá? Perguntas, alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, manda aí pra gente. Então eu estou colocando um exemplo para vocês aqui sobre essa questão da consulta farmacêutica do paciente, tá? Olha, alguém levantou, Luciano. Diga, Luciano, pode falar. Não? Tudo bem? Vamos lá. Então, recapitulando aqui, quando você atendeu o seu paciente com problema de saúde autolimitado, eu coloquei um exemplo para vocês aqui da consulta do paciente com tosse, você precisa fazer aquelas perguntinhas básicas que eu coloquei para você. São 6 perguntas que você precisa fazer, 6 a 7 perguntas, depende muito, né? Grávida, amamentando, características, né, dos sintomas da queixa principal que o paciente tem, é muito grave, é mais leve, quanto tempo faz que esse paciente está apresentando, sinais e sintomas associados, o que melhora, o que piora e quais medicações que ela está utilizando, que o paciente está utilizando, que pode também interferir nessa questão. Se você seguir esse roteiro dessas perguntas que eu coloquei para você, você vai conseguir fazer a consulta tranquilamente com basicamente todos os pacientes. Eu vou dar mais um exemplo
para vocês aqui. Aí eu poderia colocar um exemplo de dor nas costas, tá? Então, o paciente seu está com dor nas costas, ok? Eu queria perguntar para ele o quê? Como é que essa dor nas costas? É uma dor nas costas que começou há uma semana. O que você fez que melhorou ou que piorou essa dor nas costas? Começou depois que eu comecei a levantar um peso ou que eu fiz um esforço físico X. Essa dor é em qual região? Quais as características? A característica da dor, né? Ele pode relatar, mas você precisa abordar um pouquinho melhor. Então, qual é a característica da dor? Por exemplo, uma dor onde o paciente ele se movimenta e ela muda de força, de intensidade, ou ela para e depois, quando você movimenta para outra região, ela piora, tem característica de uma dor muscular. Mas uma dor nas costas, por exemplo, que o paciente se move e não muda de intensidade, é uma dor intensa, mas que se mantém na mesma forma, mesmo que ele mude a posição do corpo, isso significa que não necessariamente não é uma dor lombar, não precisa ser uma dor lombar, ela pode ser, por exemplo, um quadro de infecção urinária, ou própria pielonefrite, que pode ter uma dor nas costas com essas características. Sinais e sintomas associados. Tem algum sinal ou sintoma associado? O paciente está com dor nas costas, teve febre, já é um sinal clínico de uma infecção, não um sinal clínico de simplesmente uma dor lombar. Normalmente, tá? O tratamento para uma dor lombar ele dura de 7 a 14 dias e você precisa ter uma melhora clínica com a utilização do relaxante muscular e de um analgésico. Então é interessante a gente conversar sobre aquelas 6 perguntinhas, 6 a 7 perguntas que a gente precisa implementar em todas as consultas de problema de saúde autolimitado, tá? Se alguém quiser falar, levantou a mão, fica à vontade, gente, pode falar. Professor, tira uma dúvida minha. A minha unha, ela já caiu. Porém, eu ainda estou usando esse esmalte. Você acha que é necessário tomar essa medicação ou só uso esse esmalte mesmo? Pode usar, Marília, porque assim, continuando com o esmalte, você vai evitar que a outra unha cresça já com fungo junto. Então é melhor você fazer um tratamento mais longo, pelo menos 4 a 8 semanas ali para resolver mesmo de uma vez. E a outra unha que crescer, ela cresce livre, sem nenhum fungo. Então, acho que não é ruim continuar com o esmalte, não. Só lembrando que o esmalte, sempre que você, antes de passar, é interessante que se passe um pouquinho de álcool, né? Algodãozinho com álcool, para retirar aquele que foi aplicado antes e passar o esmalte tranquilinho lá para fazer a eliminação dele, tá? Ele está com validade de 3/6 já. Não, dá para usar ainda, né? 3/6, é isso? Dá para usar, continue com ele. Tem algum medicamento que eu posso complementar junto? Eu acho que nesse caso, que a unha já está fora, o esmalte continua. Por via oral, se fosse usar, é intraconazol. Intraconazol é um tratamento que dura aí, a gente faz o tratamento pulso, depois eu posso mandar até um vídeo no grupo que eu explico lá como funciona, que é aquele tratamento que dura 2 semanas, e você passa 7 dias, e você passa 3 semanas de intervalo. Então, se fosse com a unha ainda, seria interessante fazer o tratamento pulso com intraconazol. Mas se já não tem mais, acho que é legal fazer o uso do esmalte. Tem uma outra pergunta aqui, olha, qual xarope indicar para pacientes que têm diabetes? Assim, gente, o paciente que tem diabetes, o xarope que não tem açúcar é o mais interessante, mas praticamente todos eles têm o que a gente chama de edulcorante, que é um adoçante. Então, não teria nenhuma restrição no paciente diabético, tá? O uso desses adoçantes no caso do xarope para tosse, tá? Então, poderia ser utilizado tranquilamente. Deixa eu só fechar aqui o áudio para a gente não ter interferência. Então, poderia ser usado tranquilamente, tá? O xarope que tem, que normalmente, né, a maioria deles vem com adoçante e não vem com açúcar. Isso teria que olhar porque muda de fabricante para fabricante, tá? Pode ter fabricante que fabrica ainda com açúcar, né, que é o xarope tradicional. Mas que vem lá edulcorante, normalmente é um adoçante. Tem uma outra pergunta. Deixa eu fechar só aqui que eu acho que ainda está com o áudio mudando. Professor, com relação aos xaropes. Sim. Quando ele é colocado na terapia, que o paciente já está usando antibiótico. Com relação às doses. Por exemplo, se for criança acima de 5 anos,
existe uma medida, ou a gente faz um 5 ml, mas como é que é feito esse cálculo? Se o paciente quiser esse tipo de orientação. Entendi. A posologia, tá, em relação ao... Ela é normalmente baseada... Deixa eu abrir minha imagem aqui. Normalmente ela é baseada no peso do indivíduo. Deveria ser assim, tá? Que na maioria das vezes a gente já tem meio que uma medida padrão, mas normalmente seria baseada no peso. Então você tem a utilização, por exemplo, de um xarope, um Ambroxol, que poderia ser usado por uma criança ali que tem 20, 22 quilos ou um pouco menos, até 5 ml de 8 em 8 horas. Abaixo disso seria 2,5. Mas dificilmente você vai ter um risco de alguma intoxicação, de algum efeito adverso, porque você está usando um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Então o efeito vai ser muito tranquilo, ele é muito seguro, quase que não tem efeito colateral, o risco é muito pequeno. Então a posologia ela se baseia mais na questão do peso. Cada medicamento diferente vai ter a sua posologia, mas a gente trabalha ali com 2,5, mais ou menos 2,5 a 3 ml, quando a criança tem abaixo de 5 anos ali, até chegando próximo dos 10, a gente trabalha com 5 ml de 8 em 8 horas, normalmente são 15 ml por dia que pode ser utilizado, e aí acima dos 12, que já tem um padrão de peso acima de 30 até próximo de 40 quilos, você já trabalha com dose de adulto, então 12 anos para cima, ou uma criança que já tem 35, 40 quilos, você já trabalha com dose de adulto, que seria 10 ml de 8 em 8 horas. Então, basicamente, essa posologia padrão. Mas usando lá, lendo a bula, ele traz exatamente a quantidade. 3 ml, professor, mas a criança está com 4 anos não dando 3 ml. Ele não vai ter interferência não, tá? Não vai ser um problema não, porque ele tem pouquíssimo risco de causar alguma intoxicação ou alguma complicação maior. E é legal a gente reforçar essa informação, porque realmente tem medicamentos que você tem aí uma margem de segurança menor. Então, medicamentos que são, por exemplo, antieméticos, né? Medicamento para vômito, você tem uma margem de segurança bem mais restrita. Uma bromoprida, por exemplo, você precisa usar realmente aquela gota por quilo, aonde você vai atingir a concentração ideal para aquela criança. Se eu usar uma dose muito alta, eu posso trazer um efeito extrapiramidal, um efeito colateral maior, porque eu estou usando uma dose exagerada. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado nessas situações. Mas no xarope para tosse eles são bem seguros, bem tranquilos. Outra coisa que eu quero reforçar aqui, deixa eu só responder outra pergunta, mas eu já vou colocar aqui da acetilcisteína. Então, o uso da loperamida traz mais problemas de solução. Não seria ideal por ela 344, mas você está perguntando, ao invés de atuar. É porque assim, a 344, claro, eu também concordo contigo, deveria ser restrita e aí não comercializaria. Se ela fosse restrita, ela não seria usada para nada, a loperamida, tá, Anderson? Ela não tem prescrição dela. Não sei se você recebe alguma prescrição, mas dificilmente você vê prescrição médica para a loperamida. Mas assim, vamos lá. A loperamida é um analgésico opioide, tá? Só que ela não tem ação central. Como ela não tem ação central, ela não causa dependência, não tem os outros efeitos colaterais, né, dos analgésicos opioides. Então ela não se encaixaria na regra de psicotrópico, tá? Por isso que ela foi tirada dessa regra. É parecida com os antiparkinsonianos. Os antiparkinsonianos também eram considerados psicotrópicos há um tempo atrás. Eles tiraram do grupo da portaria 344 porque ele não traz esse risco de dependência, as outras alterações. Então acho que por isso que a Anvisa não faz. E aí ela arruma uma briga com o laboratório também, tem a questão empresa aí na história, acho que ela não quer arrumar essa briga. Tá? Qual o melhor xarope para diabético? Acho que a gente citou lá. Não tem uma restrição, só não pode ter muito açúcar. Apesar que, gente, o xarope, mesmo que ele tenha a quantidade de açúcar, um diabético controlado, certinho, que eu vou mostrar daqui a pouco como funciona lá, a questão do acompanhamento, amanhã também, ele não vai ter complicação porque ele está usando xarope não, tá? Muitas vezes a pessoa, vou botar a culpa no xarope, o xarope está aumentando a minha glicose. Se ele for controladinho, uma dose de 10 ml do xarope, tratando com medicações certinho, não vai ter uma alteração glicêmica muito grande. Agora, se o paciente já é descompensado, aí o negócio complica, né? Aí, claro, isso vai piorar o quadro. Mas se ele já é descompensado, ele também descompensa na alimentação, ele também não segue uma dieta restrita certinha e também muitas vezes não faz o tratamento correto da medicação, tá? Marília, eu vou abrir uma aula dessa só sobre segurança do uso de medicamento em criança na próxima semana, tá? Você falou aqui sobre a questão da criança que morreu lá. Como somar
como somar quase a dose, acho que foi a Diana que perguntou, tá? Vamos lá, eu queria só falar de 2 medicamentos aqui que são legais. A acetilcisteína. Eu gosto muito da acetilcisteína, acho ela extremamente segura, muito prática de utilizar, não tem um gosto maravilhoso, mas é uma opção ótima como opção terapêutica para tosse produtiva. Para mim, seria a minha escolha em tosse produtiva em situações onde eu quero só um expectorante. Então, o Ambroxol eu falei que usa com antibiótico, a carbocisteína usa sozinha, não pode usar com antitussígeno, e a acetilcisteína, para mim, é o expectorante principal da família. É o melhor de todos ali para fazer expectoração. Porém, detalhe importante, ela pode ser usada 3 vezes ao dia, mas ela funciona muito bem no período da noite. Então, a recomendação de usar ela à noite para expectorar melhor e para eliminar a secreção do muco desse paciente. Então, eu faria essa indicação para aquele paciente que tem esse perfil. Então, o que eu estou tentando mostrar? Dentro da consulta, você precisa entender qual é o sintoma, entender na anamnese farmacêutica, fazendo aquelas 6 perguntas, e aí direcionar o que eu vou usar, né? Qual é a melhor opção. É muito diferente daquela história do cara que chega na farmácia e fala assim: ah, eu queria um remédio para tosse. Como é que é a sua tosse? Ah, minha tosse é carregada, está com bastante secreção. Ah, então para tosse carregada eu vou dar acetilcisteína. Funciona? Funciona, mas se eu perguntar para o paciente se ele está sentindo falta de ar, se ele tem algum sintoma a mais, aquela perguntinha que eu falei para vocês, sintomas associados, ele tem alguma coisa a mais, e ele falar para você, ah, eu estou sentindo cansaço. Entre a acetilcisteína e a acebrofenina, qual eu vou escolher? A acebrofenina. Por que a acebrofenina? Porque ela tem uma ação broncodilatadora leve. Se não for um cansaço pesado, se não for uma coisa muito severa, que já está causando cianose, uma coisa mais grave, mas ele está sentindo um pouquinho mais de falta de ar, a acebrofenina é melhor que a acetilcisteína. Por isso que as perguntas são aquelas que eu falei para vocês, saber qual é a característica, saber o que o seu paciente está apresentando, quando começou, o que agrava, o que piora, o que melhora, todas aquelas perguntas que eu já citei várias vezes aqui, extremamente importante para você direcionar, não é simplesmente falar, estou com tosse carregada, estou com tosse produtiva. Dependendo do qual é o perfil, o meu paciente está usando já um antibiótico, o médico prescreveu, mas não prescreveu expectorante. Tem médico que não confia em expectorante e não prescreve. Ah, mas ele está usando já uma amoxicilina, então o Ambroxol é minha opção, ou bromexina. Ah, eu estou sentindo um pouquinho de cansaço leve. A acebrofenina é melhor do que a acetilcisteína, porque ela tem uma ação broncodilatadora leve. Então, entenderam o esquema? Saber qual é o perfil, fazer a anamnese farmacêutica é o direcionamento que a gente precisa fazer para entender o quadro clínico do meu paciente. Pergunta aí, gente, alguma coisa? Tem alguma pergunta? Senão a gente avança aqui, tá? E se eu estivesse falando de um problema de saúde crônico, tá? O que eu queria chegar, onde eu vou chegar aqui, a gente acabou se enrolando um pouquinho lá no início, por causa do YouTube que atrapalhou a vida da gente. Mas a interação por aqui talvez seja até mais legal e melhor, né? E se eu estivesse falando de um problema de saúde crônico, tá? Como que funcionaria a situação clínica no caso de um problema de saúde crônico, tá? Eu estou acompanhando aqui, olha, para a gente poder acompanhar como é que tá as perguntas, as dúvidas, mas vocês podem mandar aí também, normal, dentro do chat, tá? Se eu estivesse falando de um problema de saúde crônico, gente, como é que seria a mediação desse problema de saúde crônico, tá? Deixa eu abrir aqui de novo. Beleza. O paciente com problema de saúde crônico. Se vocês quiserem mandar, manda pergunta aqui de novo, que eu perdi algumas perguntas. No caso do paciente, a gente vai fazer uma consulta farmacêutica bastante completa para o acompanhamento farmacoterapêutico. Então, deixa eu tirar minha imagem aqui rapidinho. E aí, nesse caso especificamente, gente, a gente vai trabalhar com os pacientes que têm alguma outra complicação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês ali de pacientes, tá? Que podem ajudar nesse processo. O Tamar perguntou aqui, deixa eu só responder rapidinho. Acetilcisteína no uso da dengue. Por que a acetilcisteína é usada, tá? Pode, em alguns casos, ser empregada.
ela tem uma ação para diminuir o risco de hepatotoxicidade. Então lembra aquela história do paracetamol, que a gente normalmente fala que ela seria um antídoto, que a gente aprende lá na farmacologia básica, como opção terapêutica, a acetilcisteína. Nesse caso especificamente, a acetilcisteína ela também vai fazer com que eu tenha um metabolismo do sistema enzimático e evitar, ou melhor, reduzir essa intoxicação, esse risco de lesão hepática. Mas isso é uma coisa que para se discutir em relação ao próprio desenvolvimento da dengue, tá? Não é todo mundo e não seria indicação para todos os pacientes, não. Mas é uma alternativa aí para reduzir a lesão que muitas vezes o vírus causa. Então vamos lá, vamos colocar um exemplo para vocês. Numa consulta farmacêutica, paciente crônico, ele é hipertenso, tá? Um exemplo simples aqui. Eu vou desenvolver um check-up dessa hipertensão, tá? Quando eu faria isso, tá? Sempre que o paciente estiver tomando um novo medicamento, sempre que o paciente aumentar a dose da medicação. Então o paciente está com losartana de 50 e agora o médico passou para losartana de 100, tá? Quando o paciente passar por estresse físico ou emocional, por exemplo, o paciente fez uma cirurgia, o paciente está passando por um estresse emocional, por algum acontecimento na família, ele precisa fazer esse acompanhamento. O paciente que está fazendo uso de outros fármacos, vamos imaginar que o seu paciente ele toma um remédio para pressão e agora ele começou a tomar amitriptilina para um quadro de depressão ou para um quadro de dor, de fibromialgia. Então, vamos lá, também entra na nossa lista. Sempre que tiver sinais ou sintomas de alterações da pressão arterial, como dor de cabeça, sensações de desconforto, náusea, alterações visuais, que são sinais que podem estar relacionados a essa elevação da pressão arterial. Nesse caso, eu vou ofertar uma consulta onde eu vou entender qual é a lista de medicamentos que esse paciente usa, tá? E a partir daí, eu vou fazer uma lista de serviços dentro da minha consulta. Então, esse paciente hipertenso, ele vai fazer os seguintes serviços, ele vai passar pelos seguintes serviços. A gente vai ter a possibilidade de fazer uma avaliação da pressão arterial. Se eu for solicitar um exame, seria o perfil lipídico. Então, eu preciso fazer os exames bioquímicos dele. O que é o perfil lipídico? Colesterol, triglicerídeo. Colesterol em frações e triglicerídeo. Poderia acrescentar aí também uma creatinina para avaliar a função renal. Organização da terapêutica, aquele paciente que precisa organizar os horários adequados no uso da medicação. Lembrar sempre que esse paciente precisa parar para tomar a medicação menos vezes possível. Muitas vezes a gente fica preso à ideia da interação. Porque se eu colocar o medicamento junto, vai ter interação e isso vai atrapalhar o tratamento. Nem sempre isso é verdade. A maioria dos medicamentos não vão sofrer uma interação significativa e é melhor ele parar 2 vezes no máximo para tomar a medicação do que ele ficar tomando remédio 3, 4 vezes por dia, porque ele não vai aderir ao tratamento. Você vai desenvolver o MRPA, que é a medida residencial da pressão arterial. Professor, eu quero fazer minha consulta online, tá? Vou fazer minha consulta online. Como é que vai funcionar? O seu paciente vai trazer as informações de quais são as medicações que ele faz o uso. Se ele tiver um aparelho de pressão arterial na casa dele, aquele aparelhinho que é portátil, ele vai usar aquele aparelho para fazer o acompanhamento e você vai ofertar o MRPA para ele. Como é que é o MRPA? É a medida residencial da pressão arterial. Ele vai fazer durante 5 dias esse MRPA. Eu vou mostrar daqui a pouquinho ali para vocês como é que funciona. Além disso, você vai fazer a organização do calendário posológico, que é organizar a terapêutica do seu paciente. Então, a sua consulta farmacêutica ela vai ser com pressão arterial, com solicitação de exame, avaliação do risco cardiovascular, organização da terapêutica, do tratamento dele, vai organizar a posologia para ele tomar o medicamento 2 vezes por dia, por exemplo. MRPA, se ele for hipertenso, para fazer o acompanhamento, e uma consulta de retorno depois de 4 semanas. Sempre eu vou ofertar para quem esse tratamento? Para quem que eu vou ofertar esse serviço? Novo medicamento, aumentou a dose, estresse físico e emocional, passou por cirurgia, está tomando outros fármacos ou tem sinais de descontrole da pressão arterial. Posso prescrever alguma coisa? Vitamina D extremamente interessante, que diminui a homocisteína, diminui o risco cardiovascular.
Ômega 3 também pode ser uma alternativa legal. Ainda eu posso fazer algum serviço adicional de bioimpedância ou até medida topométrica para avaliar aí se o paciente está conseguindo perder peso, né? Essas orientações são importantes. Então, a diferença, gente, tá? Qual é a diferença? A diferença é paciente com problema de saúde autolimitado, 6 perguntinhas para resolver o problema dele, saber se eu vou encaminhar ou se eu vou prescrever e melhorar a condição dele. Dentro das 6 perguntas, eu já tenho que montar na minha cabeça o que eu vou direcionar. É encaminhar, é prescrever uma medicação, é um xarope, é isso. Então, eu já consigo direcionar ali. Paciente com problema crônico, por exemplo, hipertenso, eu acrescento dentro da consulta o serviço que eu estou falando para vocês. Professor, eu posso solicitar o exame? Sim. Eu posso fazer um risco cardiovascular? Sim. Eu posso organizar a posologia e reduzir o número de vezes que a pessoa toma a medicação? Sim, tá? Fazer um calendário posológico bonitinho? Sim, tá? E fazer um MRPA. Tudo isso está embutido dentro da consulta. Vou mostrar o que é essas coisinhas aí para a gente fechar aqui, tá? Primeiro, acompanhamento da pressão arterial. Tá aparecendo para vocês aí um gráfico. Isso eu faço dentro do sistema, tá? Do Consulta Pharma, que é o sistema que a gente utiliza, o sistema nosso, tá? Então, dentro do sistema, eu coloco os valores de pressão e eu consigo acompanhar se ele está dentro da meta terapêutica. Mas aí tem um detalhe. A meta terapêutica, tá? Ela se baseia no risco cardiovascular. Então, eu preciso fazer o teste do risco, tá? O risco cardiovascular vai dizer para mim, olha, para esse paciente a meta terapêutica dele é abaixo de 13/8. Se ele está mantendo essa meta terapêutica toda vez que ele verifica a pressão arterial com você está conseguindo fazer o controle da pressão arterial, esse paciente vai estar controladinho, certinho. Se você olhar no meu gráfico aqui, você já está vendo que não está controlado, olha. Por quê? Eu fiz a pressão arterial desse paciente várias vezes. Está vendo que ele está acima da linha? A meta para esse paciente, que é de risco moderado, é abaixo de 135/85. Então essa é a meta dele. E ele está fora da meta. E aqui você vai chegar para ele e falar, seu João, o senhor está fora da meta. Olha o que está acontecendo aqui, olha. A pressão do senhor está ficando sempre alta. Então esse acompanhamento é importante e não é um monitoramento único. Ele tem que fazer várias vezes para você ter essa informação. No sistema é bem fácil porque eu jogo as informações e ele vai juntando. Então dá para você montar um gráfico, fica bonitinho. Mas a própria orientação, se você tem um risco cardiovascular, que você fez o cálculo, tá? Professor, eu não sei fazer. Nosso sistema faz e existem outras calculadoras, você pode baixar no aplicativo na internet. Baixei o risco cardiovascular, fiz o teste com o paciente, ele vai me dizer qual é a meta terapêutica para esse paciente. A meta terapêutica é essa, X para pressão arterial. E aí ele tem que estar dentro da meta. Ah, professor, mas ele toma um remédio, já faz muitos anos, é bom para ele. Gente, o que salva ele é a meta, tá? Se a meta não for adequada, ele não vai melhorar daquela condição clínica, ok? Pois já vou responder a dúvida ali. Então, na sua consulta, você vai fazer um acompanhamento, esse paciente vai medir a pressão arterial várias vezes com você, pode ser na farmácia ou pode ser até em casa e ele vai mandar essas informações para você e você vai implementar um MRPA. Como funciona o MRPA? Esse paciente vai fazer um monitoramento da pressão arterial 5 dias de manhã, antes do café da manhã, antes de tomar o remédio, antes de tomar o remédio para pressão e à noite. Se ele toma o remédio à noite, ele vai fazer à noite, antes de tomar o remédio. Se ele não toma, fazer antes de jantar. Então, de manhã e à noite, 5 dias. Aparelhinho de pressão, média de manhã, média à noite, 5 dias. E aí, no caso do nosso software, ele faz já o cálculo. Mas qual é o cálculo? Só para entender. É a média da pressão da manhã e a média da pressão da noite, durante os 5 dias. Essa média da pressão da manhã e essa média da pressão da noite, normalmente tem que estar abaixo de 130/80. Então, dependendo, claro, do risco cardiovascular, mas abaixo de 130/80. Então, o que você fez na consulta, gente? Você listou as medicações, você organizou a posologia. Agora que eu listei essas medicações, organizei a posologia, eu já sei o risco cardiovascular do paciente, já fiz o cálculo lá na calculadora, bem simplesinho fazer. Tem um risco cardiovascular. Agora esse paciente vai estar usando a medicação de forma correta, no horário correto,
e aí você pode implementar um MRPA. Você fala, olha, seu João, a partir de semana que vem, de segunda a sexta, o senhor vai medir de manhã e à noite. E o senhor vai anotar para mim essas informações. E aí, dentro do MRPA, eu vou saber se a pressão arterial está melhor de manhã ou se está melhor à noite. Se tiver alterada, por exemplo, à noite, e esse paciente toma uma medicação só de manhã, você precisa lembrar que você pode fracionar esse antihipertensivo para ele usar 2 vezes por dia. Então, o cara toma losartana de 100 de manhã e a pressão dele da noite está ficando alta, você pode fracionar 2 losartanas de 50, uma de manhã e uma à noite, para controlar a pressão durante o dia todo. Então, é importantíssimo eu ver o MRPA para esse paciente. Vocês entenderam o esquema? A consulta aqui mudou, agora não é mais resolver o problema ali na hora. É avaliar, ver quais são as medicações, organizar o horário de uso, evitar que o paciente use a medicação várias vezes por dia, preferência 1 a 2 vezes, e aí implementar um serviço como esse, que é do MRPA para o paciente hipertenso, ok? A partir daí, você vai ter um calendário posológico. O que é o calendário posológico? É os horários de uso correto daquela medicação. Então, o seu paciente vai usar, por exemplo, uma medicação que não sofre interferência do alimento. Vou usar o exemplo da losartana de novo. Uso que hora? Se ele vai usar de manhã, ele usa depois do café da manhã. Se não faz diferença, usa sempre após a alimentação. Tá? Ah, mas ele toma metformina também. Metformina causa desconforto gástrico, então usa depois do almoço. Ah, ele toma um medicamento que eu vi na bula que interfere se tomar junto com comida. Se interfere, ele vai ter que tomar longe da alimentação. Então, por exemplo, um medicamento para tireoide. O medicamento para tireoide é sempre em jejum. Então, fiz a organização da posologia para ele usar essa medicação 2 vezes ao dia, beleza? Fiz essa organização, implementei o MRPA para esse paciente hipertenso, fiz uma semana de verificação, tudo ok, a pressão arterial está bonitinha, está certinha, manhã e noite, beleza. Está alterada, quero ver o que está errado. Ah, está errada a posologia, ele continua tomando no horário errado, a dose está muito alta de manhã e à noite ela está baixa, então eu posso fazer esse ajuste também. Se nada disso é o que está causando o problema dessa alteração, o que eu vou fazer? Eu vou orientar o paciente a procurar o atendimento médico, mando o MRPA junto e falo, doutor, encaminhamento. Avaliamos através do MRPA a pressão arterial do paciente, mesmo em dose plena, né, em dose sendo utilizada do antihipertensivo, ainda está descontrolada no período da noite, principalmente. Aconselho, recomendo, né, uma avaliação clínica do senhor e a possível alteração na dose dessa medicação. Ele pode alterar a dose, acrescentar outra medicação. Então você imagina, ele já tem todas as informações prontas. É só escolher se ele vai colocar outro medicamento ou se vai aumentar a dose. Ok? Então é muito prático e essa é uma das consultas que você vai fazer. Então, na consulta do paciente com doença crônica, você vai ofertar aí, por exemplo, um combo de serviços. A consulta, pressão, o MRPA, pode colocar o teste de glicemia, a organização da terapêutica, o calendário posológico, vai fazer uma consulta de retorno depois de 4 semanas e, claro, pode solicitar exames, por exemplo, como o perfil lipídico, tá? E registrar os fármacos que esse paciente está utilizando. Então é legal trazer essas informações, porque é assim que você consegue fazer essa consulta farmacêutica organizada e sistematizada, através do paciente com problema de saúde crônico e paciente com problema de saúde autolimitado, beleza? Então, reforçando as informações aqui, fiz a minha organização, estou fechando mais ou menos aqui a nossa primeira aula, mas eu quero ainda tirar algumas dúvidas, tá? Vamos lá. Uma pergunta aqui, professor, peraí Marília, eu já te respondo. Professor, como abrir um consultório online? Eu vou falar disso, Dani, na quinta, porque eu vou explicar certinho como vai funcionar a questão da abertura dentro da legislação, tá? Você pode ter um consultório, na verdade não é bem um consultório, é o seu serviço online, não é um, né? Mas de qualquer jeito você precisa muitas vezes abrir um CNPJ e tal, então tem uma regulamentação sobre isso. Mas dá para você iniciar o atendimento até de forma independente, tá? Sem ter uma empresa consolidada, mas alguns conselhos, né, de farmácias, eles estão pedindo que tenha CNPJ.
Então isso ainda não está tão bem descrito aí no processo, tá? Mas de qualquer jeito eu vou explicar bem isso aí na quinta, quando eu falo só do consultório, beleza? Tá? Esse trabalho eu falo da gestão clínica do paciente, tá? Então, é sempre gestão, consulta e prescrição farmacêutica. A Marília mandou várias perguntas aqui. Pode falar, quem quiser falar, fica à vontade. Professor, com relação ao consultório, sim, eu já formei há um ano. Eu posso abrir um consultório, eu tenho que fazer mais alguns cursos especializados voltados para a área. Não. Você formou, você já é profissional habilitado. Então, o registro junto ao conselho, ele prevê que você possa abrir, né, trabalhar de forma clínica, atender os pacientes. Não necessariamente você precisa ter um curso especializado de pós-graduação. Não, você já tem condições de fazer o atendimento. Tem que ter habilidade, tem que ter conhecimento. Acho que esse é o ponto-chave da história. Mas não é obrigatório que você tenha alguma outra especificação. A não ser que seja que você faça a aplicação de vacina no consultório. Aí a vacina, o conselho prevê que você tem que ter um curso por uma instituição habilitada pelo conselho, com 60 horas, se eu não me engano, de carga horária prática. Mas a vacina eu sempre lembro que é bem específico, né? A vacina vence, é cara, então você precisa ter um público bem interessante para você atender. E eu acho que o serviço nosso ele é muito voltado ao paciente que tem uma renda mais baixa, talvez, ali, que precisa desse atendimento clínico nosso, tá? No caso, eu trabalho em drogaria já, há um tempinho já, acho que mais de 10 anos em drogaria. Sim. Aí tudo isso somou-se como bagagem e com a minha formação veio ainda mais somando no conhecimento, né? Perfeito. O conhecimento mais científico aprofundado. E com relação à questão de injetáveis, também tem que ter um curso específico dentro dessa área, pode fazer já a aplicação de injetáveis com experiência. Essa é uma dúvida muito frequente. Inclusive, você como farmacêutico é o responsável pela aplicação de injetáveis de todos os pacientes, mesmo que não seja feito por você. Então, se você tem um balconista lá, por mais que ele seja experiente, né? Como você já era, acho que você já era balconista. Então, por mais que a pessoa já seja experiente, mas ela não tenha titulação, se a vigilância sanitária chegar, ela vai perguntar pro farmacêutico se ele treinou aquela pessoa para habilitar ela a aplicar a injeção. Então, nós somos as pessoas habilitadas. É um déficit do curso. A maioria dos cursos de farmácia, eu já fui coordenador de curso, a gente não trabalha tanto essa parte de aplicação de injetáveis no curso. Eu sei que isso é uma falha que acontece. Mas nós somos os responsáveis, você tem habilitação para aplicar o injetável tranquilamente. E o ideal é que o farmacêutico faça pelo menos um treinamento para ter isso documentado, de que você treinou a sua equipe na hora de fazer a aplicação de injetáveis. Então, mas o cara tem 30 anos de farmácia, faz isso desde criança. Tudo bem, faça lá um dia, um diálogo, converse um pouco, faça algumas orientações e registre isso, porque pode ser que a vigilância em algum lugar ela peça como é que você autorizou a pessoa a aplicar a injeção. Autorizei porque ela foi treinada por mim, então você é o responsável, você pode fazer sim, tá? Tem autonomia aí. Então eu posso treinar a equipe, no caso, né? Pode, deve, na verdade, você. Isso, devo treinar a equipe, se alguém tiver interessado, né? For aquela pessoa também tem interesse, né? Para fazer esse tipo de serviço, né? Exatamente. E eu também posso executar, mesmo sem ter feito algum curso de especialização. Com certeza, pode sim, é você que é o responsável. É melhor você mesmo fazer, né, e evitar que tenha algum erro do que os outros. Mas de qualquer jeito você é o responsável, você é o profissional habilitado para fazer isso sim. Porque na drogaria que eu estou hoje, que eu trabalho hoje, o conselho aqui de João Pessoa, Paraíba, eles pedem um curso para nós farmacêuticos. Eu ainda não tenho esse curso de injetáveis não, mas aqui, para executar esse tipo de trabalho, né, tem até tem um ambulatório, mas eu ainda não executo lá, porque eles exigem de nós profissionais farmacêuticos a habilitação naquele serviço. Agora sim, isso que você falou, pode variar de local para local. Pode ser que o conselho aí especifique, olha, a gente quer que tenha um curso de injetáveis de 40 horas. Não é uma lei
do Conselho Federal e nem em uma lei nacional, entendeu? Ela não está descrita lá, se não tiver alguma coisa não pode aplicar. Mas pode ter especificação sim, isso muda muito. É que nem a história de abrir o consultório, né? Aí no seu caso, como você já tem a farmácia, o consultório dentro da farmácia, só muda a questão legal aí de vender produtos e vender serviços. Então tem a questão da Receita Federal e tal, mas você tem condições de depois habilitar isso junto à vigilância. Agora, eu já sou habilitado, no caso, para consultório, no caso, né? Porque eu já graduei há um ano, né? Profissionalmente você pode trabalhar dentro do consultório tranquilamente. A farmácia, sim, ela pode ter uma documentação que ainda não prevê os serviços. Então talvez tenha que mudar isso, tá? É uma das questões aí que a gente sempre fala, que pode ser que tenha que ter essa modificação legal junto à vigilância sanitária, de que você agora não só vende medicamento, mas também presta serviço. Mas a maioria das farmácias já abre com essa possibilidade de prestação de serviço. Alguns estados têm um KNAI de consultório farmacêutico, que daí tem a questão legal do contador, que é recolher, né, o valor em cima do serviço prestado. Mas isso é bem tranquilo. E aí entra questões específicas, tá? Tem, por exemplo, essa questão que perguntaram sobre a empresa, um consultório farmacêutico online. Não é necessário dentro da legislação, obrigatoriamente, tem que ter uma empresa, não. Ele fala que se você for vinculado ao conselho, se você pode prestar serviço de consultas farmacêuticas na modalidade de telefarmácia. Precisa estar vinculado, precisa fazer o serviço de forma organizada, ter sigilo, essas coisas. Agora, tem conselho que não, está pedindo que você tenha lá o registro da empresa e tal, e aí tem a CNPJ. Então, em alguns lugares está dessa forma. Que é uma coisa nova, realmente nova. A legislação é de 2022, né? Então, telefarmácia muda um pouquinho. Tá? Mas é que nem o consultório médico, tá? Olha, na Paraíba solicita, que a Josi está falando pra gente. CF da Bahia proporcionou um curso de injetáveis para todos os profissionais, beleza. E de vacina também. O vacina é obrigatório, está dentro da regulamentação da vacina, ele fala lá que tem que ter, tá? Mas é que nem a gente falou, o conselho muda de lugar para lugar e aí cada conselho tem a sua regulamentação local. É que nem vigilância, vou citar um exemplo para vocês aqui para dar uma ideia. Eu tenho uma cidade aqui vizinha nossa que a vigilância proibiu ter maca dentro do consultório. Aí um aluno me ligou, professor, consultório farmacêutico não posso ter maca, como é que eu vou aplicar a injeção? Que a vigilância proibiu. Eu falei, olha, na lei, assim, não tem uma regulamentação nacional dizendo, não pode ter maca. Pelo contrário, até é bom ter maca. Você pega um paciente que tem um problema lá, que ele vai tomar uma injeção, ele fica deitado, é melhor para ele. Mas a vigilância local diz que não pode. Então, a gente segue o que a lei diz ali naquele local, né? Então, é muito difuso aí, muda de lugar para lugar. Eu queria reforçar aqui o nosso convite, tá? A Marília perguntou, professor, quanto tempo devemos fazer o exame de glicose? Exame de glicose Kaique, deixa eu explicar. Exame de glicose, ele pode ser feito, assim, depende do que você está buscando, tá? Se for só para monitoramento de rotina, você não é obrigado a fazer ele todo mês. Você pode fazer a cada 2, 3 meses, a cada 6 meses se não tiver nenhuma alteração, ou se você tiver um histórico familiar, né, de diabetes, preferencialmente a cada 2 meses ali. Uma glicemia de jejum não vai fazer mal para ninguém, é só uma pontinha de dedo. Mas se for para monitoramento, ele tem uma regrinha, e eu vou falar dela depois nesse monitoramento da glicose, que ele tem que ser feito aí durante 3 dias, que é a glicemia média semanal. Aí eu vou dar uma ideia disso amanhã, tá? Amanhã eu falo sobre ela com mais detalhes. E o Kaique ficou perdido aqui no sentido do que, Kaique? É o seguinte, o farmacêutico ele é sempre responsável técnico, então obrigatoriamente ele que responde por toda a situação clínica de algum problema que aconteça. Então, mesmo você não tendo obrigatoriedade de ter um curso de injetáveis, né, o conselho, dependendo do local, ele não obriga que tenha que ter o curso de injetáveis, você é o responsável pela aplicação de todo mundo, tá? O meu balconista faz, o seu balconista faz, se dá uma bronca, quem vai responder? Ele e você. Você como responsável técnico e ele por ter aplicado. E aí, claro, o que a maioria das vigilâncias pede? Que você tenha um treinamento, você faça um treinamento com a sua equipe. Então, se você não se sente tranquilo, né, à vontade de fazer um treinamento porque você não tem um curso, aí sim eu aconselho que você faça o curso.
Agora, se você já tem o curso só de injetáveis, mas se você conhece de anatomia, porque você estudou na graduação, você conhece da farmacologia, você conhece da farmacocinética, da fisiologia, você tem todo esse conhecimento que é uma bagagem que você traz como responsável técnico, e é essa bagagem que te habilita lá para você ser o responsável da farmácia. Então, toda aplicação de injetáveis, independente de você ter o curso ou não, ela cai sobre a sua responsabilidade. Se der um problema, é você que vai, junto com as outras pessoas, responder pelo problema que aconteceu. Tá? Mas resumindo, é isso mesmo. Ó. Faça o curso, acho que não tem nenhum problema não de fazer o curso. Não, Kaique, é que nem a pessoa fala, muita gente já fala, é obrigatório, eu ouço muito isso. Mas eu não tenho, se vocês tiverem uma legislação, me mandem, tá? Mas eu não tenho essa regulamentação, nunca achei essa regulamentação dizendo, olha, é obrigatório que você tenha um curso de injetável, senão você não pode aplicar, tá? Mas muita gente já coloca como obrigatório. Eu não acho ruim, não, faça o curso, tá? O curso é sempre bom para ajudar, tá? E na graduação a gente não aprende muito mesmo, não. É verdade isso. Gente, gestão clínica do paciente, consulta e prescrição farmacêutica. Amanhã eu vou mandar o link para vocês. Espero que... Acho que a gente pode fazer por aqui, tá legal essa interação. Uma dúvida com você. Eu tenho pessoas na família que têm diabetes. Eu morro de medo de ter esse negócio. Em quanto tempo tem que fazer esse exame da glicemia? Então, Marília, assim, não tem uma regra, tá? A glicemia, ela deve ser feita, se o paciente tem histórico na família, não existe uma regra específica dizendo, olha, de 2 em 2 meses faça. Eu recomendo que se faça de 2 em 2 meses para você não ter nenhuma alteração, para você acompanhar se está tendo um início de uma interação. Mas eu vou dar uma dica aqui legal, tá? Para todo mundo que está aqui comigo até agora, eu vou dar uma dica legal. Uma das formas de você fazer uma avaliação legal e completa, tá? E aí eu posso mostrar isso amanhã também no paciente idoso, é o risco diabetes, que é a glicemia associada a um teste que a gente faz e ela indica quantos por cento de chance eu tenho de se tornar diabético nos próximos anos. É um serviço farmacêutico que a gente oferta. Então amanhã eu vou falar um pouco disso, na quinta também. O risco de diabetes é bem legal para quem não tem diabetes, saber se ele tem mais chance ou não de se tornar diabético. E aí, dentro do risco de diabetes, eu direciono. Por que você tem mais chance? Ah, porque você tem histórico na família. Histórico na família não tem como mudar. Ah, mas alimentação. Alimentação tem como. Ah, circunferência da barriga. Isso tem como mudar. Então, existem orientações que podem ser feitas para você reduzir esse risco. Então, seria mais interessante eu fazer o risco de diabetes do que só a glicemia. Só a glicemia ajuda, é bom, mas o risco de diabetes que eu vou mostrar amanhã aí para vocês, acho que é mais legal. Tá? Fechando, vou deixar gravado, salvo. Pode falar. Outra coisa controlada de mim, professor, é a minha pressão. Ela está baixa e o meus batimentos estão muito altos. Toda vez que a pressão arterial cai e ela fica muito baixa, a tendência é que o coração acelere o batimento cardíaco. Aí eu te aconselho fazer a consulta mesmo com o cardio para ver se não está tendo alguma descompensação aí nessa história. Minha pressão é mais profundo. Por 7, está 97 batimento. O batimento está dentro do normal, 100 é normal, até 100 é normal. Acima de 100 que ele estaria acelerado. A pressão está 11 por 7. A pressão também não está ruim, melhor a pressão assim do que a pressão mais alta, tá? Então tá bom. Gente, amanhã então, segundo dia, tá? Vou mandar o link nos grupos, tá? Espero que você esteja aqui com a gente. Vamos falar sobre grupos especiais, idosos, crianças, gestantes. Vou falar sobre a consulta, por exemplo, do paciente diabético, paciente idoso. E aí eu aguardo vocês aqui comigo amanhã também para conversarmos sobre isso. Vou disponibilizar essa aula lá no YouTube também, beleza? Valeu, gente. Até mais. Vou encerrar aqui. E a gente se encontra amanhã às 20 horas. Amanhã espero que não tenha contratempo e vou disponibilizar o link no e-mail e também pelos grupos. Combinado? Valeu, gente. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.